Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de mais de 70 livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet, desde o dia 29 de maio do ano 2000, portanto há mais de 20 anos. Estamos aí trazendo para vocês mais uma série de 180 videoaulas sobre Excel avançado, análise de dados, tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Então é muita informação, muitos detalhes, fiquem atentos que tem muita coisa boa nesta série para vocês. E trago aqui uma dica rápida de uma formação completa em Excel com 925 aulas, a nossa Universidade Prática do Excel. São 925 videoaulas, todas já estão dentro do ambiente do curso, mais de 120 horas de conteúdo, são 22 cursos pelo preço de um. Vocês não vão acreditar. Não vou me estender aqui para iniciar logo a nossa lição, mas acessem neste endereço aqui que tem todos os detalhes, tá? Aproveitem que é por pouco tempo essa promoção dos 22 cursos pelo preço de um único, tá? Um preço muito especial a nossa Universidade Prática do Excel. Valeu? Bom estudo a todos e vamos à nossa lição de Excel avançado e VBA. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso. Estamos aí numa série de vídeos sobre fórmulas e funções matriciais, exemplos práticos. Essa lição não vai ser diferente, vamos ver mais um exemplo prático bem interessante e uma fórmula que aparentemente é complexa, mas eu vou explicar ela bem detalhadamente, parte por parte. Vocês vão ver que não tem assim grandes segredos, tá bom? O que é o exemplo dessa nossa lição? Nós vamos pegar aquela nossa planilha que até já baixamos e usamos nos vídeos anteriores. Vamos fazer pequenas alterações nela e depois vamos criar uma fórmula que soma os 10 ou os N maiores valores em uma faixa. Por exemplo, eu quero a soma dos 10 pedidos de maior valor, ou dos 50 pedidos de maior valor, ou dos 5 pedidos de maior valor. Para isso, além de uma fórmula matricial, nós vamos ter que usar as funções lim e indireto. E aí eu vou mostrar para vocês que poderia ser feito de diferentes maneiras, e vou fazer de diferentes maneiras só para mostrar que o resultado está correto, e vou explicar detalhadamente essa fórmula que usa essas funções aí. Como é que eu vou fazer? Primeiro vou apresentar a planilha, mostrar as modificações que eu fiz em relação a que vocês baixaram. Vou mostrar a fórmula em funcionamento e depois aí sim vou explicar a fórmula passo a passo, tá bom? Vamos lá para o Excel então para trabalhar com mais um exemplo de fórmulas e funções matriciais no Excel. Muito bem, pessoal, essa é a planilha que nós vamos utilizar, vocês já baixaram nas lições anteriores, a única coisa que tem de diferente é aqui, ó. Na linha 6 tinha um erro aqui, aí só para tirar o erro eu digitei o valor do pedido como sendo 25, façam isso por gentileza. Mesma coisa na linha 8, apaguem o erro, digitem 25. Na linha 12 a mesma coisa e na linha 17 a mesma coisa, tá bom? Então é a única modificação que eu fiz em relação à planilha que vocês baixaram. Não, isso aqui não vai afetar os nossos cálculos, é apenas porque algumas funções não funcionam quando tem erro na célula. Para esse nosso exemplo, então não pode ter erro aqui, tem que ter valores em todas as células. Vamos ver qual é que é o exemplo proposto. Vamos supor que você queira somar os 10 maiores valores de uma faixa, que é o nosso exemplo aqui. Nós vamos querer a soma dos 10 pedidos de maior valor. Soma dos 10 maiores pedidos. Tá? E nós vamos fazer isso através de uma fórmula que eu vou apresentar aqui e depois vou explicar em detalhe. Queremos uma fórmula que nos retorne a soma dos 10 maiores pedidos. Como resolver essa questão? Para o nosso exemplo, vamos usar a pasta de trabalho dos pedidos e os pedidos estão na faixa C2, C831. O valor dos pedidos, né? Tá de C2 até C831. Essa aqui é a faixa. Eu quero a soma dos 10 maiores pedidos nessa faixa aqui. Tá? Esse é o nosso exemplo proposto. Vamos inicialmente apresentar a fórmula, ver se ela está funcionando. Como é que eu vou ver se ela está funcionando? Eu vou ver o resultado que a fórmula retorna e depois vou fazer essa soma de uma outra maneira, tá? E depois vamos às explicações da lógica envolvida na fórmula, até porque a fórmula utiliza funções que ainda não foram estudadas neste curso, tá? Mas que
eu vou explicar depois para vocês que são essas duas funções aqui, lim e indireto, tá bom? Então, por enquanto, vamos apenas copiar e colar essa fórmula aqui, tá? Lá para nossa planilha. Vou dar um F2, vou colar a fórmula aqui e tenho que entrar ela como sendo uma fórmula matricial. Então, Ctrl, Shift, Enter. Aí, a soma dos 10 maiores pedidos, 7.775,89. Vocês podem observar que ela já foi inserida como matricial, porque lá na barra de fórmulas tem, ó, um abre colchetes e um abre chaves e um fecha chaves. Isso o próprio Excel insere quando eu pressiono Ctrl, Shift, Enter. Bom, mas Júlio, eu quero ter certeza que isso aí está funcionando. Como é que eu vou fazer? Não vamos mexer nessa planilha, vamos criar uma cópia dessa planilha. Lembra como é que cria uma cópia? Lá do Excel básico, clica com direito, mover ou copiar. Aí tem essa opção aqui, ó, criar uma cópia. Aí ele cria aqui planilha 1 e entre parênteses 2, que é a segunda com o mesmo nome. Oh, não, pode ser. Vou dar um clique duplo e troco o nome para teste. Pronto. Qual é que seria outra maneira de fazer essa soma? Eu poderia ordenar essa lista aqui do maior para o menor valor e somar os 10 primeiros. Que se está do maior para o menor, os 10 primeiros são os 10 maiores. Então põe o cursor em qualquer lugar da lista, pressiona Ctrl Shift asterisco para selecionar, vem aqui em dados, tem esse botãozinho classificar, classificar por valor, do menor para o maior, não, do maior para o menor. Aí, e os 10 primeiros vão estar onde? Na faixa de C2 até C11, é isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C2 até C11. Então vamos somar de C2 a C11, tem que dar aquele valor que deu ali, igual a soma de C2, 2 pontos C11 e 7.775,89. Ou seja, aquela nossa fórmula grandona, maluca, está funcionando perfeitamente. Então vamos voltar aqui para a nossa planilha 1, tá? Muito bem, agora temos que entender essa fórmula. Eu apresentei, mostrei para vocês que ela está funcionando, está calculando corretamente. Agora vamos às explicações. Vamos lá com calma então. Apavorado com a fórmula? Não, né? Por enquanto deixa assim. Inicialmente vamos testar para ver se a fórmula está fazendo os cálculos corretos, depois vamos entender a lógica. O teste nós já fizemos, né? Criamos uma cópia da planilha. Viemos aqui na cópia e ordenamos pelo valor do maior para o menor e somamos 10 primeiros. Deu o mesmo resultado. Então já testamos, já está funcionando. Agora temos que entender a lógica envolvida. Tá? Muito bem. Para entender a lógica dessa fórmula, temos que começar de dentro para fora. E temos que ir desmembrando a fórmula. Vamos ao desafio então. A soma poderia ser feita da seguinte maneira, de uma maneira diferente do que nós usamos lá. Existe no Excel uma função maior, onde você passa uma faixa de valores para essa função e um segundo parâmetro é um número, 1, 2, 3, 8, 10. O que significa essa primeira aqui? Como é 1, significa o maior valor dentro dessa faixa. Então, retorne o maior valor. Por que o maior? Porque é 1 aqui dentro dessa faixa. Nessa segunda aqui, eu coloquei 2. O que significa o 2? O segundo maior valor dentro dessa faixa. E assim por diante. O terceiro maior valor, o quarto maior valor, o quinto maior valor, o sexto maior valor, e assim sucessivamente. Eu poderia usar essa função aqui, que também daria o mesmo valor. Vamos ver se eu não estou falando besteira. Vou pegar aqui uma outra fórmula e vou usar essa função grandona. Ó. Primeiro maior valor, mais o segundo, mais o terceiro, até o 10º maior valor. Deu exatamente 7.775,89. Só que se fosse os 200 maiores valores, imagina como é que ia ficar a nossa fórmula. Nós teríamos que 200 vezes usar isso aqui. Tá?
Então aqui até eu fiz uma tabelinha, ó, fórmula maior, o maior valor, peguei lá o resultado, somei, fechou. Bom, nesse caso usei a função maior 10 vezes. Uma vez para obter o maior valor, outra vez para obter o segundo maior valor e assim sucessivamente até obter o 10º valor. E depois somei os resultados obtidos. Como não poderia deixar de ser, deu o resultado correto. Perdão, vocês devem estar perguntando, Júlio, mas o que tem a ver essa função maior com a nossa fórmula grande lá? Eu quero mostrar como eu usei a fórmula grande para automatizar esse processo. Vamos seguir com as explicações. Bem, aqui começamos a esclarecer a nossa lógica. Nós precisamos usar a função maior 10 vezes para obter os 10 maiores valores da faixa. Se fosse os 100 maiores valores, teria que usar a função 100 vezes. A questão é como fazer isso de maneira automática, sem ter que usar 10, 20 ou 50 vezes a função maior. A solução encontrada na nossa fórmula foi usar a função lim. Não é linha, né? Função lim. Até vou pôr ela em maiúsculo aqui. A função lim retorna uma matriz de valores constantes de acordo com o critério passado como parâmetro para a função. Então, estou começando a estudar de dentro para fora a fórmula para mim ver o que faz essa função lim aqui, ó, tá? Essa função lim faz o quê? Vamos entender. No nosso caso, teríamos que usar a função lim da seguinte maneira: lim 1, 2.10. Essa função retorna uma matriz de valores. Que valores? Os definidos aqui dentro. 1, 2, 3, todos os valores dessa faixa. Se eu colocasse 1, 2.50, ela ia retornar uma matriz com os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o número 50. Esses valores vão ser usados pela nossa fórmula para obter, respectivamente, o maior valor, o segundo maior, o terceiro maior, até o 10º maior valor. Tá? Então, a função, o papel da função lim é gerar os números de 1 a 10, porque eu quero os 10 maiores valores. Tá? Esses vão ser usados como segundo parâmetro para a função maior. Então, dentro lá tem a função linha que está gerando esses números que eu preciso para ter o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante. Mas aqui temos um problema. Por que aparece a função indireto nessa fórmula? Olha aqui. Então, a função de linha é gerar o segundo parâmetro da função maior. Então, ela gera o 1, pega o maior valor, o 2, o segundo maior, o 3, o terceiro maior. E assim sucessivamente, até o 10º maior valor. Mas por que eu coloquei aqui o indireto e passei esses valores como entre aspas? Tem uma explicação e uma lógica bem definida. Vamos entender. Por que aparece a função indireto nessa fórmula? Qual é o papel dela? Porque a função lim ela vai se adaptando à medida que novas linhas são inseridas nas planilhas. Então eu coloquei a fórmula lá, 1, 2.10 e ia estar funcionando direitinho. Se inseríssemos uma linha em branco acima da linha onde está a fórmula que usa a função, aqui eu estou colocando função linha, mas é função lim. A fórmula passaria a ser, ao invés de 1, 2.10, ele passaria a ser 2, 2.11. Aí seria a soma do segundo maior até o 10º, ou seja, qualquer linha que tu inserisse na planilha ia modificar a fórmula. E aí deixaria de dar certo, faria uma soma diferente da que eu estou querendo. Para contornar esse problema é que é utilizada a função indireto. Por isso que nessa parte da fórmula, ao invés de simplesmente passar 1, 2.10 como parâmetro para lim, eu passei o que como parâmetro? Indireto 1, 2.10. O que faz esse indireto? A função indireto usa cadeia de texto como argumentos, por isso que está entre aspas. É por isso que o intervalo 1,10 é colocado entre aspas. Se eu inserir linhas acima ou abaixo, o Excel não ajusta valores de texto quando você insere linhas ou move a forma matricial de alguma outra maneira. Como resultado, a função lim, em conjunto com a função indireto, sempre irá gerar a matriz de inteiros desejado, que no caso são os exemplos, os números de 1 a 10. Então pode inserir a linha acima, abaixo, mover a fórmula,
aqui vai estar fixo 1 a 10, ele não vai adaptar. Agora, se eu não usasse o indireto, só colocasse lim 1, 2 pontos 10, inserisse uma linha acima, ele já ia mudar para 2, 2 pontos 11. Inserisse 3 linhas, ele ia mudar para 4, 2 pontos 13 e assim por diante. Então, o indireto evita esse problema porque o parâmetro para o indireto, ele é um parâmetro do tipo texto e parâmetros do tipo texto o Excel não adapta à medida que você insere novas linhas. Então, a combinação do indireto com o lim vai gerar exatamente o que eu quero. Os números de 1 a 10 que são usados como segundo parâmetro para a função maior. Então, ele vai ser maior nessa faixa, como o primeiro o 1 vai pegar o primeiro maior, depois o 2 o segundo maior, até o 10 que pega o décimo maior. E todos esses resultados são somados usando a função soma, entende? Então ela tem uma lógica bem definida e realmente funciona. O primeiro parâmetro da função maior é a faixa de células onde a análise deve ser feita. A função maior é os valores no intervalo C2 a C831. E é avaliada 10 vezes, uma vez para cada referência retornada pela função lim. Os valores obtidos são retornados para uma matriz de constantes, que ele retorna aqui os 10 maiores valores. Então, o primeiro maior valor, o segundo maior, o terceiro. Esta matriz de constantes, a qual contém exatamente os valores dos 10 maiores pedidos, é somado pela função soma e o resultado é retornado para a planilha. Muito interessante, né, pessoal? Agora, se ao invés de os 10 maiores, eu quisesse os 20 maiores, era só vir aqui na minha fórmula, dar um F2, ao invés de 2.10, 2.20. E aqui um detalhe importante, quando você vai alterar uma função matricial, uma fórmula, alterou, não é só Enter, é Ctrl Shift Enter. E aí ele está me dando a soma dos 20 maiores valores. Ah, eu quero a soma dos 100 maiores pedidos. É só alterar aqui dentro e Ctrl Shift Enter. A soma dos 100 maiores pedidos. Vou voltar à soma dos 10 maiores pedidos. Alterou? Ctrl Shift Enter. Viram quão poderoso é quando a gente começa a conhecer as funções e combinar elas ainda mais usando fórmulas matriciais? Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Cabe ressaltar que a função só é avaliada 10 vezes porque nós a inserimos como uma fórmula matricial. Se eu tivesse dado um Enter direto, ele só ia pegar o maior valor, o primeiro maior valor, e não ia ser avaliado 10 vezes. Com isso, para cada variação do segundo parâmetro, o qual é gerado pela combinação das funções lim e indireto, a função é avaliada, um resultado é retornado, resultado esse que vai sendo colocado em uma matriz de constantes. O resultado final dentro dos parâmetros da função soma é uma matriz com 10 constantes, contendo o valor dos 10 maiores pedidos. Essa matriz de constantes é somada pela função soma. Isso é, pessoal, lógica de programação, lógica pura, raciocínio lógico puro. Esse exemplo mostra que conhecendo bem as funções do Excel e queimando alguns neurônios, ou seja, pensando um pouco, raciocinando um pouco, dá para fazer pequenas maravilhas, não é mesmo? Para concluir, você pode usar essa fórmula com outras funções. Pode adaptar essa mesma fórmula, tá? Por exemplo, aqui a média dos 10 maiores pedidos. Aqui a soma dos 5 maiores pedidos, adaptei 1.5. A soma dos 10 menores pedidos. Aqui eu só troquei a função maior pela função menor, que é uma função que tem também. Aqui a média dos 20 menores pedidos, a média dos 100 maiores pedidos e a soma dos 100 maiores pedidos. Então veja que entendendo a lógica dessa função, você consegue adaptar ela e fazer muita coisa realmente. Às vezes algo que você teria que fazer uma rotina em VBA, percorrer todas as fórmulas da célula, fazer uma soma, uma média, você consegue fazer com uma fórmula matricial. Legal então, pessoal? E isso no começo eu sei que assusta um pouco, quando a gente apresenta a fórmula direto, mas depois explicando ela, destrinchando ela passo a passo, fica bem mais tranquilo, né? Já dá para imaginar o verdadeiro potencial das fórmulas e funções matriciais? Tenho certeza que a cabeça de vocês
Se vocês ainda não conheciam as fórmulas matriciais, deve estar fervilhando. Nem de longe, eu trabalho há anos com fórmulas e funções matriciais e todos os dias me surpreendo com um novo uso, com uma nova lógica, com um novo exemplo. Eu sou realmente fã das fórmulas matriciais e estou sempre pesquisando as novidades. O limite parece ser realmente a imaginação do usuário, ou seja, a capacidade de raciocínio lógico do usuário, ok? Nas próximas lições vamos ver mais alguns exemplos úteis e práticos do uso de fórmulas e funções matriciais. Valeu, pessoal? Espero que esse exemplo tenha sido legal, vocês tenham entendido ele direitinho. Assistam o vídeo quantas vezes forem necessárias até entender bem essa lógica. Agradeço muito por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu essa lição até o final. Espero que ela tenha sido muito útil para você, que tenha trazido informações novas e principalmente informações que você possa aplicar no seu dia a dia. Lembrando sempre que a lista de todas as lições já publicadas podem ser acessadas através desse endereço aqui. Esse endereço vai redirecionar vocês para a playlist com todas as lições de Excel avançado já publicadas aqui no nosso canal no YouTube. Então, podem guardar, colocar nos favoritos e acessar sempre que necessário. Aproveito para recomendar para vocês uma formação que nós recém lançamos, que é a nossa Universidade Prática do Excel. Curso completo e prático de Excel online. Não tem nenhum curso parecido com esse que eu tenha lançado até hoje. São 925 videoaulas, mais de 120 horas de conteúdo com conteúdo prático, exemplos mostrando feitos no Excel, passo a passo, tela a tela, tudo bem explicado. E ela é diferente porque ela vai desde o não sei nada, desde o como abrir o Excel, e vai evoluindo, passando pelo Excel básico, intermediário, avançado, até chegar no Excel, na programação VBA e principalmente na criação de sistemas completos com VBA. Vai ter sistemas aí que você vai aprender de controle de estoque, controle de pedidos, controle de restaurante, sistemas bem completos com formulários, com menus. Então é muito conteúdo. E para você que me acompanha aqui no YouTube, eu preparei uma promoção que beira o inacreditável. Ela tem 22 cursos dentro dessa promoção e através desse endereço aqui, você vai conseguir se inscrever pelo preço como se fosse de um dos cursos vendidos separadamente. É muito barato mesmo, só que é limitado, por tempo limitado e vagas limitadas. São somente para os 200 primeiros inscritos. Então acesse esse endereço aqui que você vai conseguir se inscrever na Universidade Prática do Excel por um valor inacreditável. Você não vai acreditar numa formação tão completa e por um valor tão em conta que nós estamos fazendo agora no lançamento. Não deixe de acessar e conferir, aqui tem todas as informações, descrição completa, lista das lições, como fazer a inscrição, formas de pagamento, tudo direitinho, legal? E reforço, obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, botãozinho inscrever-se, que ao se inscrever no canal, vocês são avisados por e-mail sempre que um novo vídeo é publicado. Tá? Utilize o campo de comentários se você tiver dúvidas. Tem uma dúvida sobre o exemplo que foi apresentado, não está funcionando, está dando um erro, entra em contato. Sugestões, críticas e, por que não, elogios. Eu sempre respondo todos os comentários. Pode demorar um pouquinho, porque já estamos chegando a quase 1000 vídeos, são milhares de pessoas que todos os dias acessam aí o nosso canal. Então são muitos comentários, mas eu vou respondendo à medida que o tempo permite. E me ajudem sempre a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas que estão precisando dominar o Excel avançado, os recursos avançados do Excel, possam ter acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamento, mais comentários, mais lições gratuitas eu gravo e trago aqui para vocês. Tá legal? Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Mais uma vez é meu desejo que o vídeo tenha sido útil e até o nosso próximo vídeo.